O símbolo de Portugal é um dos mais distintos do mundo. Composto por 5 quinas azuis com 5 bezantes em cada um, é algo único e guarda uma relação muito interessante com os templários, graças a um rei português que também pertencia à Ordem do Templo. No vídeo de hoje, vamos dissertar sobre o simbolismo templário do escudo português e o significado oculto no misterioso selo de Dom Afonso Henriques. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. Antes de falarmos sobre a simbologia templária do escudo português, é importante que rememoremos a relação da Ordem do Templo com Portugal. Os Templários foram fundados na França por Hugo de Payens e mais 8 cavaleiros, com o objetivo de proteger os peregrinos na ida à Terra Santa. Apesar de ser convencionado que esses cavaleiros eram franceses, por ter sido a ordem fundada na França, na verdade 2 dos cavaleiros fundadores eram portugueses, o cavaleiro Pedro Arnaldo da Rocha, conhecido por Frei Arnaldo, e o cavaleiro Gondomar. Mesmo o condado portucalense sendo um pequeno território, 2 dos 9 fundadores da ordem eram portucalenses, e essa presença serviu como uma atração ainda maior entre Portugal e os templários. No século XII, os reinos cristãos travavam duras batalhas contra os mouros na Península Ibérica, com o acentuamento das tensões entre os reinos cristãos e muçulmanos. Assim, diante do avivamento das tensões, Dona Teresa de Leão, viúva do conde Dom Henrique, chama a Ordem do Templo recém-fundada para se instalar em terras lusitanas. Assim, o Condado de Portugal foi um dos primeiros lares da Ordem do Templo. Além de ir buscar a reconquista da Terra Santa no Oriente, os templários lutariam também pela expansão dos reinos cristãos ao sul da Península Ibérica. E para isso, foram dados a eles territórios justamente na fronteira moura. Assim, Dona Teresa assegurava uma ordem militar internacional guardando a fronteira do condado. No entanto, as lutas entre Dona Teresa e seu filho Afonso Henriques pelo domínio do condado resultariam na vitória de Dom Afonso após a Batalha de São Mamede. E o novo conde constituiria uma relação ainda mais próxima com os templários. Ele próprio foi armado como um cavaleiro templário em 1129, aos 18 anos. E, buscando a expansão do condado para as terras mouras, Afonso se vê nos campos de Ourique diante de uma batalha contra 5 reis mouros das taifas de Évora, Beja, Badajoz, Elvas e Sevilha. Se retirando para rezar e caindo em desespero, Afonso tem a famosa visão de Ourique, na qual Cristo o ordena que compusesse o escudo de suas armas com as 5 quinas, representando a vitória sobre os 5 reis naquela batalha, estando essas quinas presentes até hoje no escudo português. E, após vencer a batalha em Eurique contra os 5 reis, Afonso não só independentiza Portugal como um reino, como também passa a usar esse símbolo como as armas nacionais. No entanto, é importante dizer que as quinas do escudo português atual é bem diferente do da época de Dom Afonso. Na verdade, as quinas se mostravam nessa configuração na época da Batalha de Ourique, bem diferente no modelo atual. No entanto, esses escudetes muitas vezes nos levantam questionamentos. O que eram esses escudetes que inclusive estão até hoje no símbolo português? E por que são chamadas de quinas? São quinas afinal de quê? Essas questões só são respondidas quando contemplamos a cruz templária. Isso porque, ao preenchermos os cantos da cruz, as quinas, vemos surgir justamente o mesmo símbolo no mesmo formato do escudo português revelado a Dom Afonso Henriques. Desse modo, o escudo português é literalmente o complemento da cruz templária. No entanto, se observarmos bem, o topo da quina é arredondada e não achatada. E isso se explica por uma razão muito simples. Os templários muitas vezes representavam o seu símbolo dentro de um círculo, simbolizando o predomínio da cruz sobre o globo terrestre, o orbe terrarum. Essa forma de dispor a cruz era o ideal perfeito de cruzada, o de literalmente estampar a cruz no mundo inteiro. E aí entra Portugal. As quinas simbolizam justamente o complemento desse ideal. Tudo aquilo que a cruz templária não conseguiu preencher no mundo seria preenchido por Portugal,
que levaria a cristandade aos mais remotos cantos da terra. Isso porque teria Portugal os cantos da terra em sua própria simbologia, os cantos da cruz. Cruz essa que os portugueses, em suas velas, levariam aos mais longínquos cantos do planeta. Além disso, existe uma simbologia muito interessante envolvendo o nome de Portugal, que foi devidamente explorada por Dom Afonso. Se formos observar a origem da palavra Portugal, vemos que ela vem da junção de duas palavras, portus e cali. Portus, todos sabem que significa porto, mas o porquê do cali é alvo ainda de discussões. Alguns defendem que cali venha do latim quente, assim seria o porto cálido, o porto quente. Outros que Cali era, na verdade, um assentamento localizado na foz do Rio Douro, que deságua no oceano no norte do que hoje é Portugal. E, com a dominação visigoda, Cali passou a ser conhecida como Portus Cali, ou o Porto de Cali. Inclusive, daí viria também a palavra Galícia, que tem o mesmo gal de Portugal, por derivar de cala. Mas o que é interessante nisso tudo é que no galego antigo há uma palavra que muito se assemelha com cali, a palavra cales, que significa cálice. Podemos ver isso também, por exemplo, com a Galícia. A região de onde se originou inclusive o idioma português tem como seu símbolo justamente o Santo Graal. Seja em sua composição moderna, seja em sua bandeira histórica enquanto reino, a Galícia sempre possuía o Graal como símbolo em uma bandeira de mais de 1000 anos. Isso porque, também, de acordo com a tradição celta-arturiana, o Santo Graal perdido na Inglaterra e procurado por Percival teria passado pela Galícia, que também era uma terra celta, assim como Portugal. E assim, temos uma ambiguidade que é gerada. Porto Cale, que poderia significar o Porto de Cali, também, com a simples letra, o Z, significaria o Porto do Cálice, o cálice sagrado, usado por Cristo em sua última ceia, o cálice sagrado perdido, o Santo Graal procurado pelos Templários. E, curiosamente, Portugal foi um dos primeiros lares dos Templários, e Dom Afonso Henriques passa a usar dessa ambiguidade em seus selos reais, com o próprio nome de Portugal. Sendo um rei templário, o único da Europa, a sua missão e do Reino de Portugal ficam bem patentes no selo rodado que ele utiliza para afirmar a doação do castelo de Ceras aos templários. Se fizermos uma leitura replicando o sinal da cruz e o movimento que se efetua no espaço, leremos o seguinte: Portugal. Mas a forma se assume diferente em outro simbolismo. Fazendo a leitura com a forma côncava, na parte inferior, lemos não gal, mas grau, pegando o R abaixo. A leitura no formato côncavo tem a ver justamente com o próprio formato de copo, de cálice, do graal. E lendo por esse formato na parte inferior do símbolo, vemos um simbolismo oculto. Outros leem pelo formato do Z. O mesmo Z que transforma cali em cálice no galego antigo é que formaria por tuo grau. Ou seja, por teu graal, o Santo Graal perseguido pelos cavaleiros da famosa ordem. Vários são os selos em que aparece esse símbolo afonsino, estando presente em várias cartas com a firma do rei de Portugal, como, por exemplo, as cartas da doação de Sintra, do Reguengo, de Colares e a de Ceras. Ou seja, por meio de Dom Afonso Henriques, o rei templário, Portugal seria não apenas o lar da ordem, mas seria o país que preencheria a cruz de Cristo no globo e o país que estamparia essa cruz nos mais longínquos cantos do mundo. O formato côncavo do Graal seria também o desejo de expansão ao sul, que motivaria não só o fim antecipado da reconquista da Península Ibérica, como a expansão pelos mares rumo ao sul. E esses símbolos afonsinos, tão intimamente ligados aos templários, seguem até hoje presentes no escudo e na simbologia da nação portuguesa. Mas a relação de Portugal com os templários, claro, não pararia por aí. Portugal seria o país que acolheria a ordem no momento mais difícil, o da sua extinção por toda a Europa.
E Portugal seria, assim, o país que acolheria todos os mistérios e segredos dos cavaleiros. Assim, ao invés de Portugal ocupar os espaços vazios da Cruzada dos Templários, iriam eles, juntos, a Ordem e o Reino, desbravar os oceanos para converter o pequeno reino no primeiro império ultramarino da Era Moderna. E você, conhecia essa história? Imaginava o simbolismo oculto templário no nome e nas armas portuguesas? Então manda para os seus amigos e se inscreva agora mesmo aqui no canal. E aproveita e confere esse vídeo aqui do canal para continuar essa incrível saga. Assim, você ajuda muito o nosso trabalho de divulgação da tão pouco conhecida História Ibérica.